Olá, meu nome é Vivian Boeira e hoje iremos falar sobre redes mesh. Este trabalho foi desenvolvido por mim e pelo meu colega Jaime Júnior e corresponde à disciplina de Comunicações sem Fio, ministrada pelo professor Leandro Cassol. O nosso curso é o Tecnólogo em Redes de Computadores e estamos no quinto e último semestre, na Universidade La Salle de Canoas. Vamos lá então? O que é rede mesh? A rede mesh é a última novidade para usuários que precisam de mais alcance e estabilidade no sinal do Wi-Fi. Já utilizada há alguns anos em ambientes específicos, como bases militares e grandes corporações, especialmente em países da Ásia, Estados Unidos e Europa, a rede mesh chegou ao Brasil recentemente e agora está disponível também para uso residencial e para pequenas empresas. Em inglês, mesh significa malha, e por aí podemos definir um pouco de seu funcionamento. A ideia principal é criar um sistema Wi-Fi que gerencia automaticamente todos os seus dispositivos, melhorando a velocidade, a cobertura e a distribuição do sinal. A rede mesh pode ser entendida como um sistema Wi-Fi distribuído inteligente, que elimina as zonas mortas de sinal, disponibilizando muito mais velocidade e conectividade às áreas maiores de cobertura. Assim, seus dispositivos que provêm a rede wireless acabam sendo muito mais do que roteadores e repetidores. Eles formam uma única rede, distribuída em pontos de acesso em que os usuários podem se conectar, sem qualquer distinção e sem perda de sinal e velocidade, ao se afastar do dispositivo principal onde o ponto de internet está conectado. Para exemplificar, o usuário pode se locomover no espaço entre diferentes pontos sem perder a conexão ou sequer perceber qualquer mudança, já que há uma transição inteligente entre os pontos de acesso. Ou seja, ele pode ir do primeiro andar para o segundo andar sem sair da rede Wi-Fi ou sem ter que forçar a conexão com a rede com um sinal mais forte, como acontece quando se utilizam repetidores de sinal. O sistema mesh faz essa transição em seus nós de forma sincronizada, logo que identifica a movimentação. A análise das diversas possibilidades de rota para o fluxo de informações também é instantânea, definindo sempre o melhor caminho de forma mais rápida e com menor perda de pacotes para chegar até o usuário. Frequência de operação. Os roteadores mesh são dual band, ou seja, operam em 2,4 e 5 GHz. Assim, é possível utilizar sempre a melhor frequência e ainda conectar mais dispositivos. Mobilidade. Cada ponto de rede envia um sinal de internet de qualidade aos dispositivos conectados, pois todos funcionam exatamente como um roteador. Na rede Wi-Fi Mesh, a transição entre esses pontos acontece de forma fluida, sem que o usuário sinta a mudança da rede enquanto se movimenta dentro do ambiente, pois não há queda de velocidade ou sinal. Logo, essa é a principal diferença entre a rede Wi-Fi comum e a Wi-Fi Mesh. Raio de célula ou raio de alcance. Isto é bastante variável, pois tudo depende da área que se deseja disponibilizar o sinal da Wi-Fi Mesh. Pode-se variar o raio da célula desde uma rede domiciliar até uma rede metropolitana. Enfim, para exemplificar, vamos tomar por base de um equipamento doméstico da fabricante TP-Link, modelo Deco M4. Um conjunto com duas unidades podem fazer uma cobertura de uma área de 260 metros quadrados. Como são mesh, caso isso não seja o suficiente, basta acrescentar mais unidades para que a área de cobertura seja aumentada. Arquitetura: Backbone Wireless Mesh Network. Neste tipo de arquitetura, os roteadores mesh formam uma infraestrutura, o backbone, para seus clientes com as características de autoconfiguração e cura de uma rede em malha sem fio.
Os roteadores podem utilizar sua função gateway para se conectar à internet. Client Wireless Mesh Network. Neste tipo de arquitetura, os nós clientes realizam as funções de configuração e roteamento e também são responsáveis pelas aplicações do usuário final, dispensando o uso de roteadores mesh. Rede mesh híbrida. Neste caso, nada mais é do que a junção das arquiteturas faladas anteriormente, a backbone e a client. Protocolos de roteamento. Em primeira instância, podemos dividir as soluções propostas de acordo com dois tipos de comunicação distintos, unicast e multicast. A unicast pode pertencer a uma das seguintes categorias, de acordo com a forma do algoritmo faz a construção da rota. Proativos. Alguns dos principais representantes dessas categorias são WRP, DSDV e OLSR. Reativos. Como representante dessa categoria, temos DSR e o AODV. Híbridos são representantes dessa categoria, ZRP e CEDAR. Multicast são classificados em duas categorias. Tree-based, os representantes dessa categoria são MAODV, AMRoute, MOLSR e MZRP. Mesh-based, os representantes dessa categoria são ODMRP e DCMP. Aplicações. Rede domiciliar. Atualmente as redes domiciliares, em geral, são feitas utilizando-se de redes sem fio, tradicionais como pontos de acesso. Se substituirmos estes pontos de acesso por roteadores mesh, a comunicação se torna mais flexível e robusta, tolerante à falha da rede. Rede mesh empresarial. Em pequenas e médias empresas, onde a conexão pode ser feita dentro de um único prédio ou entre diversos prédios, a aplicação de redes mesh resulta em uma diminuição dos custos, pois torna necessária as conexões Ethernet presente entre redes wireless isoladas. Rede mesh metropolitana. Atualmente existe um número cada vez maior de hotspots em diversos locais, tais como cafés, lanchonetes, restaurantes, shoppings, livrarias, locais públicos, etc. Uma rede mesh, como dito anteriormente, poderia interconectar todas essas hotspots e incluir novos roteadores mesh, a fim de criar uma rede para todo o município. Esse tipo de rede é uma alternativa de baixo custo para redes metropolitanas, pois não há necessidade de cabeamento para conectar toda a rede. Vantagens da rede mesh. Uma rede mesh não necessita de pontos de acesso ou de cabos para fazer a interconexão entre roteadores e clientes. Desta forma, seu custo de implementação e manutenção é consideravelmente baixo. Uma rede mesh deve ser tolerante a falhas, ou seja, caso algum nó venha a falhar ou enfrentar algum problema, o pacote poderá passar por uma rota alternativa sem maiores problemas. A rede deve ser auto-organizável. Dessa forma, novos nós podem ser adicionados à rede de acordo com a necessidade, sem a necessidade de reconfiguração ou da intervenção de um administrador de redes. Desvantagens da rede mesh. O grande problema das redes mesh hoje consiste no excesso de informações sobre o roteamento que devem ser transportados junto aos pacotes de dados. Essa situação é chamada de overhead. O resultado prático deste problema é a queda de desempenho das redes. Outro problema é a perda de desempenho por número de saltos. Não existe na prática uma limitação para o número de saltos que uma informação pode dar numa rede mesh, mas existe uma degradação de performance que vai aumentando conforme aumenta o número de saltos. Então, finalizamos aqui a apresentação do trabalho sobre redes mesh. Muito obrigado pela atenção de todos.